E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo aqui o nosso padrão de aula de Química Orgânica, tá? A gente já viu na última aula sobre as reações de hidrólise do éster e sobre as reações de esterificação, certo? O éster, ele é o nosso protagonista atual da vez. A gente já vem falando de várias funções orgânicas nos últimos dias e hoje nós vamos falar sobre o éster, a penúltima das funções oxigenadas. Depois acabou falar de função orgânica com oxigênio. Depois a gente vai falar de funções orgânicas com nitrogênio. Calma lá que tá acabando. O éster é o penúltimo. Tem um acento aqui no éster, certo? Hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura do éster. A gente já sabe de onde ele veio. Ele veio da reação de um ácido carboxílico com um álcool, certo? Tanto é que ele recebe, olha, um carbono com a dupla O, com uma simples O. Aqui segue uma cadeia carbônica, que é a cadeia carbônica que ele puxou do álcool, e aqui segue a cadeia carbônica, que é a cadeia carbônica que ele recebeu do ácido carboxílico, que já vinha do ácido carboxílico. É muito importante que a gente tenha noção que o éster ele tem duas cadeias carbônicas, uma cadeia carbônica principal e uma cadeia carbônica secundária. Então a gente vai precisar nomear as duas cadeias carbônicas. Aqui no éster vai ser tranquilo, que a gente não vai se preocupar em numerar carbonos, tá? A gente não vai precisar se preocupar com isso. E vocês vão ver que é uma nomenclatura bem simples, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber identificar quem é a cadeia principal e quem é a cadeia secundária. Olha, eu sei que ele tem essa cadeia de carbonos, que é a cadeia de carbono que veio do ácido carboxílico. E eu sei que ele tem essa cadeia de carbonos, que é a cadeia de carbonos que veio do álcool, certo? Qual das duas é a principal? Tem gente que costuma falar assim: a cadeia principal é a primeira cadeia. Aí você vai pensar, pronto, a primeira cadeia é essa aqui, a gente lê da esquerda para a direita, mas se a molécula tiver escrito assim: carbono, simples O, dupla O, cadeia para cá, cadeia para cá. Deixou de ser um éster? Não, não deixou de ser um éster, eu só fiz, girar essa molécula. E aí, qual vai ser a cadeia principal agora? A que está na esquerda ou a que está na direita? Então, tem uma regra para a gente entender qual é a cadeia de carbonos principal. Vamos dar uma olhadinha em um éster. Olha só, um éster qualquer. Pam, 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 pam. Carbono. Vou representar esse carbono, mas não é obrigado. Ele pode fazer só assim. Dupla O, certo? Vou representar por enquanto, já que é o nosso primeiro exemplo da noite. Dupla O, e aqui ele segue uma cadeia carbônica. Se você tiver com dúvida disso, dá uma voltada naquele vídeo de esterificação, certo? A gente pode ver na nossa próxima aula também se a dúvida persistir. Mas dá uma olhada lá naquele vídeo que a gente viu de onde veio esse lado e de onde veio esse lado aqui, certo? E aí, qual dessas é a cadeia principal? A gente já sabe que se basear em esquerda ou direita não faz sentido, porque essa molécula pode vir ao contrário. Eu posso pegar essa molécula e girar ela para cá, e o que está aqui vem para cá, e o que está aqui vem para cá. E aí o que era esquerda passa a ser direita e vice-versa. Então, eu preciso pensar o seguinte, tá? Isso aqui é um macete para você, é uma dica de professor. Olha, a cadeia principal é aquela cadeia que toca os dois oxigênios. É a cadeia de carbono que toca os dois oxigênios. Veja, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Cada um desses carbonos está na ponta da sua cadeia. Olha, essa cadeia começa aqui e termina aqui. Não acho que aqui tem carbono, tá? Não tem. Está apontando para o oxigênio é porque está ligado com o oxigênio. E a gente tem uma outra cadeia que começa aqui e termina aqui. Veja que esse carbono aqui, ele só toca esse oxigênio, enquanto esse carbono aqui, ele toca tanto esse oxigênio quanto esse oxigênio. E é esse o critério que você vai fazer para saber quem é a sua cadeia principal. A cadeia principal é aquele cujo último carbono toque os dois oxigênios. Ele está tocando esse oxigênio com essa ligação dupla e ele está tocando esse oxigênio com essa ligação simples. Então, essa é a cadeia principal e essa é a cadeia secundária. Vamos lá, professor, vamos aos nomes. A cadeia principal, ela sempre vai receber o sufixo ato. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pentanoato. Pentano, são 5 carbonos, ato. Aí agora vamos para a cadeia secundária. A cadeia secundária, ela sempre recebe o sufixo ila. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Pentanoato de
butila. Esse é o nome desse éster, certo? Não tem dificuldade. Vamos ver um outro exemplo. Claro, vou deixar aí para você tirar um print. Vamos lá. Agora vou abreviar o carbono final, tá? Então eu tenho aqui, ó, carbonos, 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 oxigênio, carbonos, dupla O, carbonos, 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 certo? Então eu tenho aqui duas cadeias carbônicas. Veja, uma cadeia carbônica que começa aqui. Opa, eu disse que ia abreviar esse carbono, deixa eu abreviar esse carbono. Ora, se eu não vou cumprir minha palavra. Então deixa eu ajeitar isso aqui para não ficar confuso. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla com esse O e uma ligação simples com esse O aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Essa cadeia carbônica começa aqui e termina aqui, certo? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de novo. Essa outra cadeia carbônica, ela começa aqui e termina aqui. Ela tem 1, 2, 3 carbonos. Como é que eu vou fazer então, professor, para descobrir qual é a principal e para saber qual é a secundária? Olha, o último carbono dessa cadeia faz ligação com esse hidrogênio. Um hidrogênio só. Agora veja que o último carbono dessa cadeia faz ligação com esse hidrogênio e com esse hidrogênio. Logo, essa é a minha cadeia principal. Quantos carbonos? 5. Recebe o sufixo ato. Pentanoato. De novo, pentanoato. Juro que foi aleatório. Do outro lado, 3 carbonos. Prop. Pentanoato de propila. Então, todo éster sempre vai se chamar ato de ila. Tudo que você precisa fazer é contar, certo? Cadeia principal, sufixo ato. Cadeia secundária, sufixo ila. De resto, é a mesma regra dos hidrocarbonetos. 5 carbonos, pente. As ligações todas são simples. Ano. Ele termina com ato, porque é a cadeia principal. Do outro lado, 3 carbonos, prop. É a cadeia secundária, termina com ila. Então, é assim que a gente vai encontrar os nomes dos nossos ésteres. Então, espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida pode deixar aí no chat, tá? Não se acanhe, não. Então, se cuidem, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.